O ex-prefeito de Monte Azul Paulista está sendo procurado pela polícia. Jackson Plaza teve a prisão decretada após condenação por fraude em licitação e desvio de dinheiro público. Outras 3 pessoas devem cumprir 5 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime cometido em 2002. Jackson Plaza comandou a prefeitura de Monte Azul Paulista entre 2001 e 2004. Depois foi reeleito e ocupou o executivo por mais 4 anos. Foi nesta época que a Polícia Civil e o Ministério Público descobriram um desvio de R$80 mil dos cofres municipais. O ex-prefeito foi condenado em 2 instâncias por crime de fraudes em licitação. Teve a prisão decretada na última semana e agora é procurado. São crimes que envolvem dinheiro público, que poderiam ter sido revertidos para outros fins de saúde, educação, segurança pública, e foram revertidos para outros fins que não seriam os da sociedade, e hoje a conta está chegando para ser paga, né? Então, os políticos que cometeram esses crimes, que acreditavam numa impunidade, não é isso que a gente tem visto no nosso país. E isso está desencadeando também dentro do município de Monte Azul Paulista. Outros 3 foram condenados a 5 anos de prisão no mesmo processo. O ex-vereador Gilberto Kubica, o ex-chefe da Divisão de Obras e Serviços, José Aparecido Lemo, que já estão presos, e o empresário Wilson José Pilon, que também está foragido. Consta na sentença que o grupo fraudou uma licitação aberta para a contratação de empresa para varrição de vias públicas, coleta de lixo, manutenção e conservação de pontes no município. As ordens de prisão partiram da Justiça de Monte Azul Paulista. Lastreando nesse entendimento moderno, consolidado já pelo Supremo Tribunal Federal, fez expedir os 4 mandados de prisão em desfavor dessas pessoas que já tinham sido condenadas em 2º grau e onde, inclusive, já se tinha esgotado todos os recursos possíveis. Ainda de acordo com a sentença, ficou provado que o governo municipal enviou cartas convites à época a 3 empresas inativas para forjar o certame e favorecer a concorrente. Além disso, as notas fiscais emitidas foram preenchidas no interior da prefeitura. É uma pena, né, que os administradores antigos aqui do nosso município, alguns, têm trazido essa mancha para o nosso município. E, por outro lado, a gente também fica contente de ver que a justiça está sendo feita e que realmente quem mexe com dinheiro público e não tem responsabilidade de cuidá-lo como se fosse seu, realmente, no fim, passa um tempo, mas acaba acontecendo o que aconteceu aqui em Monte Azul. A cidade tem 18 mil habitantes e um orçamento que beira os R$50 milhões. O desvio de dinheiro público é um assunto tão polêmico que muitos preferem não falar. Outros não querem nem acreditar. Infelizmente, é triste falar, mas, como vocês estão vendo, né, vem lá de trás, a situação política de Monte Azul é triste, vergonhosa e péssima. As fraudes em licitações lideram as irregularidades em municípios. Na mesma semana, uma operação em Morro Agudo prendeu o secretário, vereador e servidores suspeitos de bular certames, corrupção e lavagem de dinheiro. O prefeito Gilberto Barbetti foi afastado do cargo por 90 dias. Em outra ação, 8 presos, empresários do ramo da merenda escolar, acusados de prevaricação. Entre eles, José Geraldo Zana, dono da Multibife de Brodowski. Temos observado que há uma intensificação cada vez maior na questão das licitações, né? Você vê o Ministério Público, tanto federal como estadual, grupos de operações especiais, então diz que aqui fica um alerta, né, para as empresas que participam dessas modalidades de licitações, né, que observem criteriosamente as regras para que não venham incorrer nessas infortuitos aí, né, e penalidades que ocorrem, né, em caso de verificação de fraude. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O advogado de Jackson Plaza, Bernardo Ferreira Fraga, afirmou que o ex-prefeito de Monte Azul tinha uma viagem de negócios, mas não embarcou e está tomando medidas cabíveis em relação ao mandado de prisão. O advogado Cláudio Roberto Chaim, que representa Gilberto Kubica, diz que ingressou com um recurso na justiça porque o ex-vereador está condenado ao regime semiaberto, mas segue preso. As defesas de Wilson José Pilon e José Aparecido Lemo não se manifestaram até o fechamento desta edição.
O prefeito afastado de Morro Agudo, Gilberto Barbetti, nega as irregularidades e entrou com recurso na Justiça. O empresário José Geraldo Zana preferiu não se manifestar e a Multibif também não quis falar sobre o assunto. Sobre Morro Agudo, também citada na reportagem, a prefeitura declarou que Vinícius Cruz, que tomou posse há menos de uma semana, está se inteirando dos fatos e que o executivo está aberto para qualquer esclarecimento. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís? Pussi, quem fala mais sobre esse assunto com a gente é Rodrigo Sanches, que é sociólogo e cientista político. Licitação com certeza não era um assunto que interessava muito a população de Monte Azul, mas essas fraudes no setor têm levado muitos presos políticos da macro-região. As coisas estão mudando de alguma forma, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, a licitação não é do conhecimento de todos. Popularmente, né? Mas ela é a maneira do como o gestor público, a gestão pública consegue fazer seus negócios, né? O problema é que isso sempre existiu, né? A questão das licitações, elas sempre foram a questão legal de como você faz negócio dentro do Estado com a iniciativa privada. O problema é que agora essas licitações estão sendo cada vez mais investigadas e descobrindo cada vez mais crimes em torno disso. Então a população passou a ter mais conhecimento sobre esses casos e esses escândalos, que na verdade é a forma mais comum de corrupção, que é licitações dirigidas e propinas a partir desses problemas. E as operações tendo políticos e empresários como alvo ganharam apoio popular desde a Lava Jato. Isso faz diferença no resultado prático? Faz, né? Então, o que mudou, que eu percebo da Lava Jato para cá, né? A gente fala em corrupção, mas ela tem dois lados, né? Ela tem um lado do corrupto, né? Que estaria lá o político beneficiado com o pagamento de uma propina, mas tem o corruptor, que é o outro lado, né? Que é o empresário que paga a propina. Então, o que nós estamos percebendo? Que o combate à corrupção, ela tem que ter as duas frentes, né? Tanto a punição ao corrupto, mas também a punição ao corruptor. Então, quando a gente verifica que alguns empresários estão sendo investigados, estão sendo presos, né? Então isso já demonstra que você, de alguma maneira, está tentando combater a corrupção como um todo. De um lado, corruptor, do outro lado, corrupto. E muitos crimes da administração pública demoram para ser punidos, como é o caso de Monte Azul. É importante que eles nunca sejam esquecidos. Nós temos uma morosidade ainda nesses processos de corrupção, né? Há ainda primeiro que muitos casos não são nem investigados, né? Então agora pelo menos se você tem alguma denúncia, pelo menos está abrindo alguma investigação, já é alguma coisa, né? Um mínimo indício tem que ser investigado. Agora o processo não pode demorar muito, né? Porque você tem crimes que são prescritos, né? Ou seja, ele passa o tempo normal de investigação e aí você não pode punir ninguém. O que está acontecendo tem que ser um pouco mais célere, ou seja, um pouco mais rápido nessas punições para que a gente não tenha impunidade, né? E nesse ano a gente teve ex-prefeitos, secretários, vereadores, empresários, até muitos conhecidos que foram presos. Esses fatos precisam ensinar algo para a sociedade? Já está ensinando, né? Acho que o que a gente percebe é uma mudança realmente, né? Eu não acho que os casos aumentaram, eu acho que apenas a gente está conseguindo ter um resultado maior efetivo nas investigações e um resultado mais efetivo nas punições. Por isso que e a imprensa em cima, né, da cobertura desses casos, por isso dá a impressão de ser mais. Eu acho que a tendência, à medida que tem a punição, à medida que tem a investigação e cobertura, ficar mais menor esses casos, é o que a gente espera. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Até já, Thaís.